talvez esse viver não seja de uma forma plena e totalmente consciente. Esse assunto vinha martelando na minha cabeça há um tempo e a espiritualidade também vinha me pedindo para comentar sobre ele. Bom dia! Eu sou a Thalita e bem-vinda ao Mundo de Thalita. No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que tem martelado muito na minha mente nos últimos tempos. Observando tudo o que está acontecendo no mundo, isso tem vindo muito à minha cabeça. A mudança sempre esteve presente na minha vida. Com 4 anos, junto dos meus pais, a gente se mudou para outra cidade, uma cidade que ficava, na época, super longe dos avós, dos tios, da família que a gente conhecia. E nessa cidade, toda a cultura era diferente do que nós estávamos acostumados. E acabou sendo difícil, porque você, até então, cresce de uma forma e, de repente, você aprende, é colocado em um meio em que você está vivendo com pessoas que fazem as coisas diferentes daquele modo que você fazia. E não parou por aí. Aos 12 anos nós se mudamos de novo para uma outra cidade e quando eu tinha 13 nós voltamos à cidade natal da minha família. Porém, anos mais tarde eu acabei indo para a faculdade, que era em outra cidade, e eu fui a primeira da minha família a realmente sair da cidade para estudar em uma universidade que ficava mais longe. E não tinha ninguém com experiência na família para me orientar de como poderia ser aquele momento ou não. Então, as coisas aconteceram e nós fizemos da forma que era possível, da forma que a gente achava que era certo. Um pé na frente de outro e fomos indo. E muitas das mudanças que aconteceram na minha vida, elas aconteceram sem que eu tivesse alguém para me auxiliar naquele momento. E elas continuaram. Sempre, sempre, sempre. Então, a minha vida em si foi regada por mudanças grandes, pequenas, explosivas, calmas, mudanças que simplesmente batiam na sua porta e hello, estou aqui. E essa forma de crescer de um lado para o outro, numa cidade para outra, acabou que, de certa forma, eu cresci sem aqueles amigos de infância que, depois de 40 anos, vocês continuam sendo amigos. Porque é impossível você manter alguns relacionamentos com um grau de profundidade quando você não está perto. Acaba que você continua nutrindo todo o amor, toda a afeição por essas pessoas, mas o aprofundamento não existe mais. Esse é um lado não vantajoso da situação, porém hoje eu conheço pessoas no mundo inteiro, porque eu tenho amigos que ficaram na cidade onde eu passei, eu saí, vários amigos agora estão pelo mundo, eu estou pelo mundo, então você conversa com o que tá aqui, conversa com o que tá lá, são fusos horários diferentes, são situações diferentes, experiências diferentes, e você acaba trocando parte disso com eles, mesmo que não seja mais em um grau de profundidade como é quando você tem aquele amigo de infância que sempre esteve com você todos os anos da sua vida. Mas a mudança acabou que me tornou uma pessoa mais dinâmica, mais aberta, sem tantas caraminholas na cabeça, e eu aprendi a experimentar e a gostar do novo. Mas aí eu fiquei pensando, ok, mas isso é comum na minha vida, eu já estou habituado com isso. Não quer dizer que quando uma mudança chega eu não tenho um choque, eu vou, não vou. Mas acabou que se tornou mais fácil tomar essas decisões para fazer a mudança. Mas aí eu tava pensando que a mudança em si pode ser completamente aterrorizante para outras pessoas. É um momento em que você tem que decidir fazer alguma coisa, porque não há outra forma, você precisa dar aquele passo, e aquele passo te tira da tua zona de conforto. É uma mudança muito grande, por exemplo. É um momento angustiante para muitas pessoas.
E isso me fez lembrar de como era pra mim quando eu chegava em um lugar novo, que eu não conhecia ninguém, que eu não conhecia o lugar, não conhecia a cultura. Era uma sensação de pequenez, você não saber se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer, enfim. Porém, por que esse assunto é importante? Porque nós temos que nos lembrar todo dia, a todo minuto, que o mundo está mudando. E nós não sabemos como ele vai ficar. E sinceramente, com tudo que está acontecendo, a gente não sabe quanto tempo vai levar até que as coisas realmente melhorem. Mas é importante, ao meu ver, falar sobre a mudança porque ela nos adapta para o que precisamos enfrentar. Ela te torna menos resistente quando você pratica as pequenas mudanças. Mas o mais importante na mudança é pensar no que ela te presenteia, porque a cada decisão que nós tomamos conscientemente, nós estamos mudando. Não é perceptível para o nosso cérebro lógico aqui, que está no automático o tempo inteiro, porém, a cada pequena decisão, a cada mudança que nós fazemos, se nós fazemos, nós mudamos o curso da nossa vida. Eu vou explicar. Por exemplo, se você está acostumado a sempre pedir o mesmo sabor de sorvete, por exemplo, morango, você esquece que existem outros sabores e, por consequência, não existe uma mudança nessa escolha de sabores. Você sempre faz a mesma coisa, sempre o mesmo sabor. E se você não tem uma mudança nessas escolhas, sem ela você acaba perdendo incríveis experiências de outros sabores. E quando você não tem essa experiência, você de certa forma não vive. Mas você pode me dizer, mas eu tomo sorvete, é óbvio que eu vivo. Mas o que eu quero dizer é que talvez esse viver não seja de uma forma plena e totalmente consciente. Porque nós podemos viver sim no estado automático das coisas e é o que a gente vê a maior parte das pessoas fazendo. É como se você dormisse, como se você fosse um sonâmbulo que caminha, mas não tem consciência de que está caminhando. E quando você acorda, você não lembra que estava caminhando. A minha pergunta é, de todas as vezes que você tomou o seu sorvete de morango, qual foi a última que você lembra daquela sensação boa e alegre de experienciar pela primeira vez aquele sabor morango? Você lembra dessa sensação? Mas o ponto importante é que eu não tô falando da sensação de prazer por comer. Mas eu tô falando da sensação de se experimentar o comer de algo novo, algo diferente. Não é a mesma coisa, você tem uma sensação de prazer quando come, mas quando você come algo que é novo, que você tá experienciando, que você gosta, aquela sensação é outra. Outro exemplo. Quantas vezes você já deixou de se permitir algo apenas porque não estava dentro daquela rotina que você estava acostumado? Eu pergunto isso porque os pequenos atos de mudança, eles mudam o nosso dia a dia de uma maneira que a gente só vai perceber depois de um tempo. E isso nos leva a pensar no que aconteceria se o mundo mudasse. E se a mudança do mundo só fosse proporcionada quando cada indivíduo, eu, você, fizesse as mudanças internas, essas pequenininhas. Se depois dessas pequenas mudanças individuais é que o mundo mudasse. A mudança pode chegar na nossa porta no próximo minuto. Como nós lidamos com a mudança é que define o quanto sofremos. Porque
parte da dor é causada por nós mesmos, não é externa. É como nós reagimos ao que está acontecendo com nós. Quando resistimos àquela mudança, pode ser que doa. Quando abraçamos a mudança, pode ser que tudo flua mais leve. Darwin falava de evolução. O mais adaptado sobrevive. Quando chove muito, você trata de descobrir uma forma de não se molhar para continuar, ou você é uma daquelas pessoas que apenas espera a chuva passar? Mas e se essa chuva nunca terminasse? O que você faz? A mudança, ela é constante no mundo. Normalmente nós a percebemos em ciclos: dia e noite, primavera, outono, inverno, verão, frio, calor. Se você observar, a natureza muda para que se permita o renascimento. Nosso corpo muda. Nós somos natureza, nosso corpo muda. Criança, adulto, idoso, querendo nós ou não. Mas às vezes as mudanças são lentas e nós não enxergamos. Mas um dia você vai olhar pela janela e vai ver que a árvore está sem folhas, as folhas foram embora. Porém, a queda das folhas, depois de algum tempo, permite o renascimento. Com a primavera vem as flores, vem a beleza de novo. Existe a morte, existe a mudança, mas ela proporciona vida depois. A mudança traz vantagem. Quando você muda, cresce. Seu espírito cresce. Quando você descobre que depois de provar um prato diferente tempos atrás, você gosta muito dele agora. E quando você vai comer, agora você tem a chance de escolher entre duas opções. São duas opções diferentes e que são favoritas a você agora. Você ganhou alguma coisa com isso. Ao sair da sua inércia e ler um livro, por exemplo, você vai ganhar todo o conhecimento que aquele autor queria compartilhar. E quando você começar a focar nas suas pequenas mudanças internas, você vai começar a perceber o quanto você é afortunado por ter tantas opções na vida, porque você vai descobrir que você pode gostar de tantas coisas e que você é capaz de fazer tantas outras coisas que você não pensava antes. Você também percebe que a sua vida, sim, é diferente da do outro, porque você vive o que eles não vivem. As suas escolhas de mudar são diferentes da do outro. As suas opções são diferentes. E isso, quando você também percebe que é afortunado, que tem essa opção, você passa a ter a escolha de mudar qualquer coisa na sua vida. Ao mudar, ao se permitir o novo, você experimenta. Então você passa a viver conscientemente. Permita-se mudar e sentir a sensação de observar algo novo que você ignorava antes por causa da sua rotina ou por estar vivendo no automático. Tente algo novo, não importa o que o seu coração considere como novo. Se não faz mal a ninguém, com certeza vai fazer bem a você. Permita-se que a mudança esteja em sua vida. Comece com pequenas gotas. Depois toma um gole e quando você vê, você está tomando o copo, a garrafa inteira. Quando você perceber, você está vivendo a vida que você quer. A mudança traz possibilidade. E com as possibilidades, vem o viver. O vídeo de hoje foi para colocar perguntas na sua cabeça. Porque eu não tenho as respostas. As respostas que eu tenho são para mim mesma. Mas eu quero que você consiga encontrar o seu caminho para achar as suas próprias respostas. Foi um vídeo mais pensativo, mais filosófico, mas esse assunto vinha martelando na minha cabeça há um tempo e a espiritualidade também vinha me pedindo para comentar sobre ele, então aqui está. Para mim é uma mudança, porque eu não esperava estar fazendo vídeos, eu não esperava estar abrindo a minha vida, o meu mundo para vocês. E
Eu ainda não consigo ver aonde essa mudança vai me levar, mas eu coloquei o primeiro pé e agora eu tô esperando o universo colocar o chão. Espero que para você isso seja útil e que você encontre a mudança que você quer fazer na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam para não perder os próximos conteúdos. Comenta aqui embaixo o que é a mudança para você, ou qual foi a mudança mais importante que você já fez na sua vida. Eu vou gostar de saber a sua história. Até o próximo.